Então, vamos lá. Como que eu estruturo uma conexão em PDO? Né? Geralmente, no PHP estruturado, nós estruturamos ela desta forma aqui. Ó. Criamos uma variável chamada conexão, utilizamos o MySQL connect e passamos as informações do localhost, usuário, senha e banco de dados. Podemos utilizar um ORDI também aqui direto para poder me retornar uma mensagem em caso de erro na conexão. Beleza? Com uma linha nós resolvemos isso aí. No PDO não é diferente. A variável que nós vamos criar aqui, ela vai ser a variável PDO, né? Poderia ser conexão, poderia ser o que você quiser. Então o nome aqui não faz diferença. Geralmente vocês vão encontrar dentro dos projetos essa variável chamada PDO. Tá? Então, vou até colocar aqui, ó, conexão, para que fique bem semelhante ao estruturado também. Mas, como estou falando, a variável não vai fazer diferença nenhuma. Agora, não é uma SQLi Connect que nós tínhamos anteriormente. Agora, nós vamos utilizar o new PDO. Aí, aqui, nós vamos estar passando esses parâmetros para ele. Né? O primeiro parâmetro aqui, na verdade, são dois parâmetros. O primeiro parâmetro, ele exige dois itens ou recursos, né? Duas propriedades dentro dele, que é o tipo de conexão, tá? Com o nome aí do banco de dados e onde está o seu servidor. Então, o tipo de conexão, no caso, é o MySQL. Nós vamos estar utilizando ele. Ah, mas nós não utilizamos do PDO MySQL. E sim, isso aqui é somente como se fosse o drive de conexão para ele, para que ele entenda que é uma conexão em MySQL. Todos os comandos vão ser dados em MySQLi, que é, né, o exigido pela versão atual do PHP, que é o PHP 7. Nós já estamos no 7.4, não faz diferença nenhuma se você estiver utilizando ponto 1, ponto 2, isso não vai ter diferença nenhuma aqui para o projeto, beleza? Vamos lá, aqui então nós vamos colocar o dbname, e aqui nós vamos colocar para ele no dbname o nome do nosso banco de dados. Eu chamei meu banco de dados de PDO. É a primeira propriedade para o primeiro parâmetro. Né? Porque o primeiro parâmetro, PDO, é uma função. Então, essas funções, quando ela tem parâmetro de função, você separa aqui, ó, com vírgula. Aqui, então, eu tenho o primeiro parâmetro. Aqui eu tenho o segundo parâmetro. Só que dentro desses parâmetros eu posso ter diversas propriedades. E essa dbname, por exemplo, é uma das propriedades que eu tenho dentro dele. Eu tenho outra propriedade além dela? Tenho. Ah, e como que eu separo propriedade? Com ponto e vírgula. Então você vai separar com ponto e vírgula e vai dar um host aqui, né, igual a localhost. Por enquanto, esse nosso projeto está em localhost. Se você se hospedar depois em um servidor, claro que você vai ter que trocar essas informações. Não gosto muito, tá, desse tipo de estrutura aqui. Como eu falei, eu não curto trabalhar muito com orientação a objetos, né, mas é o que é exigido pelo PDO, porque ele utiliza orientação a objetos. Então muda um pouco em relação ao que vocês já tinham visto. Essas são as primeiras propriedades do primeiro parâmetro. Aí no segundo parâmetro, o que eu entro aqui? O segundo parâmetro, ele quer saber, né, quem acessa esse banco de dados. No caso aí, o usuário, nosso usuário é o root, e a segunda propriedade que nós vamos ter aqui, além dele, a segunda propriedade não. Nesse caso aqui, root é o nosso usuário. Nós vamos ter o terceiro parâmetro, né? E não a segunda propriedade desse segundo parâmetro. Nós temos o primeiro parâmetro, que é o banco de dados, o segundo parâmetro, que é o do usuário do banco de dados, vírgula, o terceiro parâmetro que é a senha. Mas aqui nós não temos que passar nada, porque se você estiver utilizando o servidor local do Champ, por exemplo, ele não tem senha aqui, então ela é vazia, tá? Então fica root e aqui fica vazia. Pronto. Basicamente é isso aqui que eu preciso para poder fazer a conexão com o PDO, né? Lembrando que as diferenças que eu tenho para o estruturado, nessa questão aqui, ó, é basicamente a função mesmo. Ele utiliza uma função chamada MySQL Connect, e aqui eu passo as mesmas informações que eu tinha passado, em 4 parâmetros. Aqui não, aqui são 3 parâmetros, porque vem o servidor e o banco de dados no mesmo parâmetro. Aí depois vem o usuário e a senha. Tá, mas eu estou vendo que eu não tenho ORDI, certo? Eu não tenho ORDI. E se isso aqui der algum erro, como que eu vou poder mostrar para o usuário que ele teve problemas nessa conexão? Eu posso utilizar um try catch. Então aqui em cima vamos colocar um try, pressionar tab para que ele dê um autocomplete aqui. Ok? Então aqui dentro do try eu coloco tudo aquilo que eu quero que seja executado. Beleza, então ele vai executar a minha conexão. Se ao executar essa conexão ele encontrar algum problema aqui, né, pode ser o nome do usuário, daqui a pouco a gente vai testar isso, né, mas pode ser qualquer problema relacionado a ela, ele cai aqui na exceção. Aí eu posso pedir para dar um eco, por exemplo, ó, eco, vamos colocar aqui erro ao conectar com o banco de dados. Pronto. Né, e aqui você até pode concatenar
com a exceção que ele passa aqui, ó, beleza? Então ele vai mostrar erro ao conectar com o banco de dados, vou dar um espaço, e depois ele me fala qual foi esse erro, se foi um erro no nome do banco, se foi um erro no usuário, se foi um erro na senha, e por aí vai.